esse é o Feita de Terra e Tretas. Eu sou a Sayuri Ramada e hoje a gente está muito chique, tá? A gente está muito chique porque a gente vai fazer um episódio a partir de uma sugestão de uma ouvinte, a Joyce. Joyce, obrigada pelo carinho. Eu tô muito feliz, gente. Claro que ela é uma amiga, né? A gente não tá famosa, não. Para quem quiser seguir, a Joyce tem o seu Instagram lá, né? Quem quiser seguir é o arroba Joy Evangelista, né? Jooy Evangelista, vai lá seguir ela no Instagram, tá bom? Bom, vou falar de macumba então, né? Hoje eu vou focar na relação de nós individualmente em relação à religião, né? A essas religiões. E aí eu queria falar um pouco sobre o que é a relação, né, de fé quando a gente está falando de macumba. Para mim, existe uma coisa na religião que é da não salvação. Que é o quê? No senso comum, quando a gente vai falar de religião, para quem está fora das religiões de matriz africana, afro-indígenas e indígenas, se olha muito para a religião como uma coisa assim, a salvadora, a redenção de todas aquelas suas práticas mundanas de carne, né, que você vive na sua vida. Então, assim, a vida humana, ela é muito errada, né? O sexo é muito errado, a carne vermelha é muito errada. Ficar com vários parceiros é muito errado. Beber é errado. Fumar um beckzinho é errado. É tudo muito errado, tudo que está muito ligado à vida humana, né? Comer muito, uma comida que você gosta, é errado, né? Enfim, guardar um dinheirinho é errado, tudo é errado, porque está ligado aos prazeres e às necessidades da carne, do corpo. É como se a espiritualidade estivesse totalmente separada da sua vida aqui do dia a dia, né? Da sua vida como um ser humano, né? Já eu vou falar de candomblé, mas assim, eu acredito que se estenda para as outras religiões de matriz africana, afro-indígena e indígena, né? Mas não vou me aprofundar nessa parte mais política, pelo menos não por enquanto, porque eu acredito que para a gente falar sobre isso de um jeito bem direitinho, eu vou precisar convidar alguém para falar sobre isso, em especial alguém de casa de santo, alguém que seja preto, alguém que entenda dessas práticas religiosas como um lugar de resistência e de revolução num mundo extremamente racista, colonial, imperialista. Tá? Então vamos voltar aqui, porque o que eu quero falar mesmo hoje é sobre a relação entre nossos corpos, nossos espíritos, né, e nossa existência e a religião em si. Então, voltando um pouquinho do que eu estava falando antes de fazer esse parênteses, existe então nessas outras religiões, né, esse olhar muito de existe o corpo e existe o espírito, como se fossem duas coisas completamente separáveis. E o espírito, ele está sempre tentando se livrar ou compensar os crimes, os pecados que o corpo comete. Mas pensando de forma prática, não existe como não. As regras são tantas, né? São tantas e tantas, que não existe nenhuma possibilidade de você passar uma vida inteira ileso, sem pecados. Até para quem resolve assumir aí um papel de sacerdote, sacerdotisa, né? Daquela religião, a pessoa acaba cometendo pecados, sim. E a psicanálise vai explicar isso muito bem. No candomblé, e aí eu vou falar a palavra candomblé, mas assim, eu quero que todos entendam que isso pode se estender para outras religiões. Estou falando candomblé porque é a minha vivência, né? No candomblé, corpo e alma não se separam, não existe uma divisão entre corpo e alma, né? Corpo e alma são coisas que estão muito relacionadas ali, grudadas, não tem, assim, é uma coisa, não é nem grudado, porque grudado ainda significa que existe uma materialidade de um, uma materialidade de outro que foi colada, não é isso. São duas coisas que estão misturadas, quase como assim a farinha e o ovo numa massa de bolo, sabe? Você pode até saber que tem ovo e tem farinha ali naquela massa, mas uma vez que você bateu, você não consegue dizer o que é ovo, o que é farinha. Então,
corpo e alma para candomblé é a mesma coisa. E aí os desejos da carne, as necessidades da carne, né, que a gente fala que é o nosso corpo ali, elas não estão separadas de forma alguma das nossas vivências espirituais. Ou seja, todo aquele moralismo, aquele julgamento das nossas práticas, quando a gente enxerga a vida e a religião e os seres humanos dessa forma, todo aquele moralismo cristão ele desaparece. O que não quer dizer que a gente não julga as pessoas. É claro que a gente julga, a gente é ser humano. Então é claro que a gente vai fazer fofoca, é claro que a gente vai olhar meio achando, ai, gente, isso aqui tá esquisito. Claro, mas assim, a gente não alimenta de forma nenhuma violência estrutural da sociedade nas nossas práticas religiosas, porque as nossas práticas religiosas não estão baseadas em julgar o outro, certo? Um dos maiores exemplos disso é gente que não gosta daquele irmão de santo de jeito nenhum, mas tá na função quando o irmão de santo tá fazendo um bori, tá dando um bori, tá dando uma obrigação. Ah, mas aquele. Ah, porque Joaninha? Ah, Joaninha nunca aparece aqui, só aparece quando tá interessada e não sei o que, não faço mais nada pra Joaninha. Aí daqui a pouco Joaninha vai dar um ebori e eu tô lá, entendeu? Ah, mas Joaninha tá sem dinheiro para comprar uma terrina. Ah, então eu tenho uma terrina em casa, vou trazer para Joaninha. É esse tipo de coisa que acontece. Eu não gosto daquela pessoa, mas é meio que uma obrigação da religião eu estar ali. E aí, quando eu dou meu ebori, quando eu dou minha obrigação, quando eu, né, vou fazer tirar um ebó lá na casa, a Joaninha, independente dela gostar de mim ou não, ela também, de alguma forma, mais ou menos, ela vai me ajudar também. Porque a religião é uma troca. E é isso, não quer dizer que é tudo perfeito, né? Ah, todos os irmãos de santos são assim? Não, na casa mesmo que eu frequento, existem casos de pessoas que somem, desaparecem. Aí uma vez a cada 10, aqui nem o cometa Halley, uma vez a cada 10 anos a gente vê a pessoa no terreiro. Só que são pessoas que, tipo assim, é uma escolha delas, é uma vivência delas, se elas estão bem com o orixá delas, ok, né? Elas que se resolvam ali com o pai de santo, com o ogã da casa, com a Iked da casa, quando precisar fazer alguma coisa. Mas a gente entende nossa obrigação nesse lugar de não faço porque gosto e também não coloco o meu julgamento sobre a pessoa em primeiro lugar nas minhas práticas religiosas. Por que isso, gente? Porque o nosso quer dizer que a gente é bonzinho? Ah, no candomblé, então, a gente vive aquele paraíso das testemunhas de Jeová, né? Então a gente abre aquela cartilha lá, não é lindo, né? Leão e girafa e zebra e a gente, passarinho, tudo vivendo ao mesmo tempo. Ninguém come ninguém, ninguém mata ninguém. A gente vive de luz e sabedoria de Deus, né? Não, não é assim, não. Terreiro é um lugar de gente. Então tem intriga, tem treta, tem discordância, tem tudo isso, né? Mas as intrigas, as discordâncias, a gente não foge delas, porque enquanto elas estiverem acontecendo e a gente estiver com raiva, com rancor, alguma coisa assim, atrapalha da gente manter ali a energia do axé em funcionamento. Então, ao invés da gente fingir que está tudo bem, passando por cima das coisas, normalmente a gente tem que resolver as coisas. Em algum momento, uma intriga, um desentendimento, um mal-estar, ele acaba emergindo. Não tem como você fugir muito, porque senão o axé não se desenrola. Então, quando a gente está falando disso, isso veio para mim não só nas minhas práticas religiosas, né? Ao contrário de quando eu era católica, que eu ia para a igreja, rezava, nossa, eu pedia tanto para Deus me tirar a vontade de ficar com mulher. Nossa, eu lembro de rezar, eu chorava tanto porque eu tinha certeza que eu ia para o inferno. Eu tinha certeza absoluta. E aí eu ia para a igreja, chegava lá na hora de se confessar, eu falava pro padre, padre, eu gosto de menina. Eu tinha 12, 13 anos, na época 11, sei lá, eu era bem novinha. E eu ia pra igreja muito e cantava um monte de música do padre Marcelo Rossi. E, nossa, eu era pegada. E aí eu chorava na missa, emocionada com as músicas. Não vou negar que é um culto muito bonito, né? E Nossa Senhora Aparecida é uma mulher assim que não tem como você abandonar. Mas
Eu ia lá e me confessava, e o padre falava assim para mim: ah, você vai rezar tantos terços, tantos. O bizantino, enfim, sei lá o que é que ele mandava, já nem lembro mais. É uma memória tão ruim que ficou enfiada lá no meu subconsciente, que meu cérebro tá difícil de querer desenterrar. Mas assim, eu rezava toda noite. Só que era uma coisa que era assim, quando eu estava na missa, lá na igreja, eu me sentia muito assim, ligada com o espiritual. Quando eu estava fora desse contexto, eu vivia a minha vida e eu olhava para as meninas e me apaixonava pela minha amiguinha e me via beijando na boca dela, sabe? Inventava várias fics na minha cabeça, mas tinha medo de ir pro inferno. Então, quando eu voltava à noite da escola, né, que eu saía às 7 da noite, eu saía da escola e começava a rezar, dormia rezando terço, porque naquele dia eu tinha pecado, né? E quando eu ia para a igreja, tudo de novo. Padre, que eu faço para tirar isso de mim? Deus não está tirando isso de mim, não. É uma tentação, é porque Deus está testando a sua fé. É você que não está conseguindo cumprir seu compromisso com Deus, né? Então você se esforce mais. E eu tinha essa culpa, né? Tão gigante de não ser uma fiel que cumpria ali as missões designadas a mim. E aí o que acontecia? Eu ficava só naquele ciclo muito louco, né? É... De desejo de culpa, desejo de culpa, desejo de culpa, até que eu virei ainda adolescente, não tinha, né, eu era super jovem ainda, não tinha nem completado a maioridade, que eu virei e falei assim, bom, já que eu vou pro inferno, então vou abraçar o capeta, né, que nunca tá bom pra essa religião, gente, eu me mato o tempo todo, esse Deus, não é difícil de agradar esse homem, pelo amor de Deus. Então eu resolvi não frequentar mais a igreja. Aí me mantive na minha fé ali, rezando em casa mesmo, e comecei a ir numa jornada, né, de procura por outras religiões. E aí fui visitando outros lugares e tal, até que cheguei no Candomblé. E para mim foi um lugar assim muito de caraca, aqui eu não preciso sentir culpa. Primeiro porque só tem viado sapatão nessa religião. Você que é LGBT, você nem precisa frequentar e nem precisa acreditar. Você vai lá só para assistir as festas, sabe? Que a gente chama de assistência, que é o quê? Um povo que fica sentado ali nas cadeirinhas, não participa de nada dos ritos, né? Não pode nem entrar no xirê para dançar, a não sei que aconteça alguma coisa lá, o orixá da pessoa se manifeste, enfim. Mas pode ficar lá assistindo, né? E pode ficar amigo do povo do terreiro. Então, você que é LGBT, está se sentindo excluído, não sabe por onde começar para ter um círculo de amigos? Vá para um terreiro, de umbanda, de candomblé, seja o que for, de quimbanda, vá, porque o que você vai encontrar lá é viado, sapatão, bissexual, pansexual, assexual, vai ter de tudo lá. E é uma religião é, que tem esse lugar. Por quê? Porque vem de povos que foram excluídos, e não só excluídos, né? Povos que foram oprimidos, povos que foram violentados. Não é à toa que a gente tem diversas notícias aí sobre terreiros que são invadidos, depredados, pessoas que são agredidas fisicamente, e não só por seres humanos civis, né? Não só por cidadãos comuns, principalmente pela instituição polícia militar, porque o preconceito contra a religião é um preconceito institucional, é tão bem estruturado, né, que o próprio Estado comete violência contra os terreiros. E isso é claro que é um dos milhares de braços do racismo, porque é religião que vem de povo preto, porque é religião que vem de indígena, né? A gente não vai se aprofundar muito nessas questões políticas, só que também não tem como não falar sobre isso, porque a gente está falando de corpos dissidentes também, né? E aí, como eu disse lá no começo, desses corpos dissidentes, foi onde eu me encontrei, né? Porque ali a gente encontra corpos de pessoas, entendeu? Eu acho que, assim, eu tenho amigas surdas que são de axé, eu tenho amigas trans que são de axé, eu tenho amigas LGBTs que são de axé, sabe? Eu tenho gente de tudo quanto é jeito. Então ali você vai ter uma coisa meio que unânime, mesmo que não seja explícito, mesmo que ninguém fale, mas é um lugar meio impossível assim de você
ficar muito apegado à questão dos crimes e dos castigos, né? Porque não faz parte da filosofia da religião, não faz parte da filosofia do axé. É ficar muito preocupado com o que vai acontecer depois que a gente morre. A gente está preocupado mais em ser energias, partes da natureza, do que em, oh meu Deus, para onde o orixá vai me levar quando eu morrer, né? A morte, ela é claro que é um tabu, né? A morte é uma questão forte para Candomblé, é uma questão forte para Umbanda, enfim, é uma questão forte, a morte é uma questão forte para o axé, claro que é, porque é um encerramento de um ciclo muito importante na nossa vida. Mas a gente não vê a vida como uma coisa só, sabe? Assim, eu nasci, eu morri, tudo acabou. E agora eu vou esperar não sei quantos mil anos até Deus me acordar de novo e falar assim: ó, agora você vai para o inferno, ou então você vai para o céu. Não. Quando a gente tem esse olhar para a vida, a gente enxerga só um pedacinho dela, de nada. Sabe assim? Sabe quando você pega uma planta e aí você pega o brotinho dela, né, uma semente. Você pega a sementinha da planta, enfia na terra. Aí você rega, aí essa semente vai brotar, vai sair de dentro da terra, vai crescer, né, vai florescer, vai viver durante um tempo, vai se alimentar, vai se reproduzir com a ajuda da natureza e depois ela vai morrer. Quando a gente pega esse recorte assim, ó, a gente vai entender que a vida ela começa no nascimento e ela acaba na morte. E aí tudo se define aquilo, né? É como se você tivesse assim, eu tenho que fazer valer muito a pena a minha vida. Eu tenho que ser muito incrível, eu tenho que ser uma pessoa que não pode ser esquecida de jeito nenhum. Eu tenho que ser uma pessoa muito foda também, não posso ter pecado nenhum, porque quando eu morrer acabou tudo. Todas as oportunidades e chances de eu ser uma pessoa da hora acontecem entre o meu nascimento e a minha morte. Nas religiões de axé, não é assim que funciona. Porque essa sementinha que foi plantada na terra, um dia ela fez parte de uma outra planta que também tinha nascido de uma outra semente e que também morreu depois. E depois que essa sementinha brota, essa plantinha que eu estou falando brota, se reproduz e morre, ela não morre e se acaba. Ela vira, né, fertilidade para aquela terra onde ela estava plantada anteriormente. E ali vai se plantar outra sementinha que, alimentada pelos nutrientes da outra que morreu, também vai brotar, e, ou não, né? Mas cada uma segue suas missões aí na vida, e vai dar vida a outras coisas. Então, assim, a gente também faz parte disso. Tem uma fala budista que eu não peguei da fonte mesmo do budismo. Eu assisti em alguma série, alguma coisa assim, que fala assim que a vida, né, ela é como uma onda no mar. Quando a onda se levanta da água, essa é a vida, né? E quando ela baixa de novo, aquilo é a morte. Mas você vê que a água, ela não deixa de existir. Ela fica naquele ciclo de sobe e desce em forma de ondas, né? O tempo todo, às vezes mais calmo, às vezes mais uau, né? O mar é alto e tal, mas sempre vai estar naquele ciclo de sobe e desce do oceano. E tô dando essas várias metáforas aqui, por quê? Porque quando a gente olha para a vida dessa forma, a gente entende que a gente vem de um lugar onde já existia vida, né? A gente vem de um lugar onde a vida já estava acontecendo, então a gente não estava gerando nada novo, a gente não é espontâneo, a gente não é um fenômeno, né? A gente vem de outras vidas que vieram antes de nós. Então a gente tem que estar agradecida a essas outras vidas, porque se não fossem por essas outras vidas, nós não estaríamos aqui. Ou não, né? Porque às vezes a gente não queria estar aqui, mas isso fica para um outro episódio também sobre questão de vida e morte, desejos de estar vivo e tal. E a gente, continuando, né? E a gente vem de um lugar onde já existia vida, né? Onde a vida já acontecia, então máximo respeito aos nossos antepassados, né? Porque quando a gente chegou aqui,
Não era tudo mato, gente. Quando a gente chegou aqui, a gente não estava inventando a roda, a gente não estava gerando uma coisa inédita, né? A gente era inédito para a gente, mas para o mundo a gente não tem nada de inédito. E aí a gente viveu, né? E aí a gente vai morrer. E a gente se reproduziu, não necessariamente com filhos, mas a gente plantou coisas no mundo, a gente trouxe coisas para o mundo e depois a gente morre. E quando a gente morre, a gente não acaba, a gente se transforma, a gente vai se transformar em outra coisa, a gente vai virar bichinho, a gente vai se decompor lá e a gente vai nutrir uma terra também. E aí, quem sabe você, a sua energia que está ali não volte em forma de uma árvore, de uma pedra, de uma cachoeira, enfim, de um animal, enfim. Não quer dizer que a gente acredite em reencarnação com esse título especificamente, com esse nome específico, né? Mas a gente acredita nos ciclos, né? Os ciclos que vão acontecendo, a morte não é o fim, é só uma passagem, né? É tanto que a gente tem depois vários itãs que vão, que tiver curiosidade, vai procurar aprender sobre eguns, né? O culto a Egungun, como que funciona, dá para se aprofundar bastante nessa coisa do que pode acontecer, quais são as possibilidades depois que a gente morre, né? Então, quando a gente olha para a vida dessa forma, que a gente sai dessa limitação, que é enxergar a vida como uma coisa que acontece entre o nascimento e a morte do corpo, a gente enxerga a vida muito maior, né? Muito maior. E aí eu vou citar a vovó Cecília Oxalá, no congresso que ela participou, ela fala assim, não tem nenhuma história nova, não existe nenhuma história inédita. Né? Tudo que acontece hoje já aconteceu antes. Tudo que vai acontecer já aconteceu também ou está acontecendo agora. Isso mostra que é uma relação entre nós, os nossos ancestrais, os nossos orixás, nossas entidades. Quando você vai para a macumba, você pode perceber que existe um enredo. Ninguém tem qualquer entidade, né? Ninguém tem qualquer orixá. Tá tudo dentro de um enredo. Então, por exemplo, você nunca vai ver uma pessoa que tem um santo branco e um santo muito quente no mesmo enredo. Porque as histórias, elas precisam fazer sentido e normalmente aquela pessoa vai viver dificuldades e potenciais que estão muito, muito relacionadas ao seu orixá ali principal, seu orixá de cabeça, né, que a gente fala. E isso quer dizer o quê? Ah, então quer dizer que é meio grego, uma história meio grega, assim, tipo assim, sabe? Tipo o Édipo, o rei, né? Que tenta fugir do seu destino, mas não tem jeito, ele acaba caindo lá. Não. O axé, ele não prega que não interessa o que você faça, o seu fim vai ser o mesmo. Não é isso. O que o axé prega é que é assim. Seu orixá, ele não é um santo perfeito, sua entidade, menos ainda, né? Porque normalmente as entidades são corpos dissidentes que conquistaram esse título de entidade para ajudar nós, seres humanos, né? E porque também querem se manter ali numa evolução. Você pode perceber que as histórias, vou falar de candomblé, né? Quem tem seu orixá tem suas entidades com histórias muito parecidas. E aí a sua vida também é muito parecida com aquilo que é contado nos itãs. Quando você só vai vivendo sem se conectar ao axé, sem conhecer seus orixás, sem conhecer suas entidades ali, para o candomblé, o que vai acontecer? Você está sujeita, né, às coisas e às consequências que aconteceram nesses itãs sem saber muito bem por quê, sem saber, por que eu tenho dificuldade com dinheiro? Por que eu tenho dificuldade com arrumar um emprego decente? Por que eu tenho dificuldade com a minha família? Por que eu nunca paro num relacionamento? Você não sabe, você só vai vivendo e vai tentando do jeito que você sabe, mas seus recursos são muito, muito escassos, seu repertório é muito ruim para lidar. Quando a gente vai para o axé, aí a gente conhece essas histórias e a gente vai percebendo as relações, né, entre as nossas vidas e os orixás, as nossas vidas e as entidades, e aí a gente começa a entender por que a gente sofre o que a gente sofre. Mas isso não significa que a gente consegue resolver os nossos problemas, que os conflitos ficam tudo em paz, né? Pelo contrário, você vai atrás de entender isso e
Conforme você vai alimentando seu orixá para fortalecer esse lado que você tem mais dificuldade, conforme você vai fazendo oferendas às suas entidades para fortalecer a sua vida, você também vai fazendo o movimento de aprender a lidar com essas dificuldades, porque você entende que você não é uma pessoa que está ao bel prazer das entidades e dos orixás. Não é assim, então eu vou oferecer um boi para Oxalá e ele vai trazer paz para minha vida. Oxalá não tá nem aí pro seu boi, filho. Ele, ele quer que você faça o quê? É claro que ele quer oferenda, né? Que orixá, que santo que não gosta de comer, que santo que não gosta de um bom presente, não é verdade? Ele quer sim sua oferenda, mas ele quer principalmente o maior ebó que você pode fazer para Oxalá. É você entender o que você pode fazer para que você tenha paz na sua vida também. Porque Candomblé, ele entende, na minha interpretação, tá? Essa é uma interpretação muito livre minha, de uma Yaô, que está chegando praticamente agora, porque assim, eu estou há tantos anos no Candomblé, mas eu fui tida como EQUED pela maior parte desses anos. Só que no final das contas eu sou rodante, então eu tive que fazer minha obrigação de novo, né? Dei minha obrigação no começo desse ano. Então não posso falar com uma pessoa super especialista, tá? Porque a minha vivência é de quem está no primeiro ano de obrigação. Mas a minha interpretação sobre o axé é essa, de que assim, a gente, o candomblé, ele entende que a nossa vida é uma mistura das nossas ações baseadas nas oportunidades e nos recursos e no contexto que nos são dados. Então, eu estou vivendo uma injustiça, né? Por exemplo, a minha chefe no meu trabalho não me deixa pegar um cargo maior, ser promovida, por mais que o dono da empresa, por mais que a dona da empresa goste muito de mim, a minha chefe está sempre fazendo alguma coisa para atrapalhar a minha subida, né, de cargo ali. Então você vai lá, faz um ebó, né, para atrair uma boa sorte ou para tirar essa mulher da sua vida, faz esse ebó. Só que o orixá, ele quer o quê? Que você, então vou pegar um monte de licença até sair essa promoção. Não, o orixá quer que você continue se dedicando no seu trabalho, mostrando que você é competente, que você merece esse cargo, porque enquanto isso, ele vai fazer a cabeça da sua chefe para mudar de ideia, ou ele vai dar um jeito dessa mulher sair do seu caminho. Mas não adianta ele fazer isso e você falar assim, então eu vou parar de ir, vou ficar chegando atrasada, não vou mais entregar meu serviço, porque eu não tô nem aí. Porque aí, como é que você vai conseguir? Entende? Então, assim, orixá, ele não vai te prometer mundos e fundos. Quem faz isso é o Deus cristão, é o Deus islâmico, entendeu? É o judaico. Esse é aí que promete mundos e fundos. Os nossos orixás, nossas entidades, elas nos prometem fazer 50%. Os outros 50% é a gente que faz, entende? E isso não vai nos colocar também num outro lugar. Que lugar? Um lugar de responsabilidade, um lugar de entender as nossas práticas, né? Então, quando a gente fica assim, mas eu faço de tudo e ninguém me valoriza, e eu queria isso, queria aquilo outro, e aí o orixá vai falar assim, tá, mas o que você está fazendo para impor limites, por exemplo? As pessoas estão te explorando, elas estão erradas. Mas o que você faz para impor limite contra essas pessoas? Né? Mas eu tô num casamento horroroso, ela me maltrata, ela só reclama. Tá, mas o que você está fazendo para valorizar essa mulher com quem você está? Por que ela está reclamando tanto? Você está sendo um bom marido ou você está sendo mais um filho para ela cuidar? E por isso que ela reclama tanto. Então, assim, o candomblé ele te coloca em xeque contra as suas próprias contradições. E é claro que o candomblé, né, não vai te julgar mal, porque não existe julgamento. Então, se você está numa situação, por exemplo, de violência extrema, se você está numa situação de preconceito e opressão, né? A pessoa está sofrendo LGBTfobia. É claro que o orixá não vai virar para você e falar assim: o que você está fazendo para não ser chamado de viado? Você está sendo menos viado? Não. O orixá vai falar: tá certo, você está sofrendo preconceito, eu vou te ajudar.
né? E aí vai te fortalecer. Qual que é a sua parte nessa história? Se fortalecer, se empoderar dos seus direitos, aprender sobre legislação, aprender sobre como denunciar uma pessoa, aprender sobre como abrir um processo contra alguém que está sendo preconceituoso contra você, contra alguém que está te assediando. Então, é esse movimento que o orixá vai fazer na sua vida, sempre, sempre. Só que nem sempre a gente está aberto para enfrentar as nossas fraquezas, as nossas contradições, os nossos defeitos, né? Então, para muita gente é um pouco difícil se manter na religião, porque é a questão de você olhar para o problema não como uma vítima do problema, mas como alguém que pode agir em relação a esse problema. Mesmo quando o problema é gigantesco, pesadíssimo, ou quando é um problema fútil ou supérfluo, sei lá. Tem o orixá tá ali com você e pronto, acabou, tá bom? Então, entendendo isso, eu vejo que, assim, junto com a terapia, junto com o exercício físico, sabe? Candomblé fez essa revolução na minha vida, porque eu aprendi muito a ser uma pessoa melhor depois que eu entrei na religião. E esse melhor não quer dizer que eu sou uma pessoa admirável. Pelo contrário, as pessoas têm gostado cada vez menos de mim, porque cada vez mais eu tenho sido aquilo que eu sou de verdade e que eu tentei apagar por muito tempo em nome de agradar os outros. Né? Candomblé tem me empoderado a virar para as outras pessoas e falar assim, não. E a pessoa fala assim, por que não? E eu digo, porque eu não quero. Sem precisar me explicar. Porque o orixá não me pede explicações, o orixá me pede ação. E as pessoas no mundo de fora do axé, elas não estão acostumadas com isso. Elas estão acostumadas a fugir do conflito, né? Fingir que ele não existe, jogar panos quentes em cima de tudo, e mais do que isso, a ficar tratando os outros com essa falsa simpatia, como se, ai, gente, eu sou tão legal. Sabe, isso me lembra muito a Rita Lee falando, ela é tão legal, ela é tão galera, chata caralho. Então, essa falsidade, né? Gente que se odeia, se tratando tão simpaticamente, mas as duas pessoas ali sabem que uma odeia a outra. Mas elas insistem em se manter nesse papel, nessa falsidade. E Candomblé te ensina que isso não vale de nada. E aí isso nos leva a um outro assunto, que é a questão do dinheiro. Eu lembro que quando eu entrei na religião, uma pessoa muito querida para mim virou para mim e falou assim: você pensa que você vai para essa sua religião, você vai ficar rica? Não vai ficar. Não vai ficar, porque muita gente que entra nessa religião se acaba. E aí eu fiquei assim, tá bom. Na época eu nem soube responder, fiquei meio em choque, até porque era uma pessoa que eu amava muito. E eu só fiquei, poxa, tá, né? Mas aí deixei pra lá, mas até hoje me marca. Isso já tem 13 anos, né? 12, sei lá. Ai, gente, sou péssima em ficar lembrando. 2013 pra cá é 13 anos. Nunca esqueci essa fala, porque veio de uma pessoa que eu amava muito. Só que hoje eu consigo ter uma 13 anos depois. Eu consigo ter uma resposta para isso. Que é o quê? Realmente, Candomblé não me trouxe dinheiro nenhum, gente. Isso é uma coisa que, pelo contrário, né? Porque você vai dar uma obrigação, é uma grana preta que você acaba gastando. Mas mais do que isso, Candomblé não me deu riqueza de dinheiro, mas me deu uma riqueza de valorizar o que realmente é importante na vida. A gente vive num mundo que a gente paga para viver. Então é óbvio, eu não vou ser hipócrita de dizer que eu não estou nem aí para dinheiro. Todo mundo de religião, do axé, inclusive, pede dinheiro quando vai tirar um zebó. Fala, gente, eu preciso de dinheiro, né? A gente sempre acaba pedindo dinheiro, um emprego bom, uma estabilidade, né? Todo mundo quer um dinheiro para pagar sua casinha, sua água, sua luz, seu gás. Todo mundo quer um dinheiro para fazer suas compras, para comprar uma roupa bonita para os filhos, para você mesma, para fazer uma boa viagem. Quem não quer? Só que o candomblé ele vai dizer assim para você: o que é mais importante na sua vida? Ficar guardando dinheiro, acumulando riqueza, né? Ou usar esse dinheiro para tomar uma cervejinha com as suas amigas no final de semana, num pagodinho. Usar esse dinheiro para comprar aquela roupa que você acha muito bonita, para se sentir bonita, sabe? Você usar esse dinheiro para ajudar uma vizinha que está doente, não tem dinheiro para comprar remédio lá no postinho, não tem esse remédio na farmácia, né? Não tem atenolol, gente, não tem dipirona,
né? Não tem sertralina, não tem Rivotril, não tem clonazepam, né? Nem é Rivotril, não tem clonazepam. Então, assim, a atenolol para mim é o mais chocante, porque sem atenolol, gente, a pessoa morre, né? A pessoa que é hipertensa, ela precisa desse remédio, né? Então não tem. E aí você tá com aquele dinheiro, ao invés de você ficar guardando para você sem ajudar ninguém, porque você precisa acumular esse dinheiro, você vai lá e você ajuda a sua vizinha, né? Você ajuda a sua irmã de Santos, a sua irmã de Santos, como eu disse, né, antes aqui nesse episódio, você vai dar uma obrigação e aí, na hora da obrigação ali e tal, ficou faltando um pano muito importante ali, um pano da costa ficou faltando. Alguém vai arrumar um pano da costa para você e não vai te cobrar de volta, né? Por quê? Quer dizer, aqui não vai te cobrar de volta, porque a gente não é caridoso, a gente é solidário, é diferente. Mas na hora que eu for fazer minha obrigação, aí você também vai fazer a mesma coisa por mim, porque é um compromisso ético da religião. E você, a gente não vai ficar contando moedinha. Ah, porque eu ajudei pagando R$18,50 numa terrina. Então, quando eu der minha obrigação, essa pessoa tem que pagar exatamente R$18,50 numa coisa para mim. Não é assim. Por quê? A quantidade de dinheiro investido naquela ajuda não é de fato uma coisa realmente importante. Mas o que você fez? Porque às vezes R$18,50 para mim, quando eu paguei aquela terrina, era muita grana. Era o dinheiro que eu tinha para comprar, sei lá, uma linguiçinha para fazer a janta, porque estava no final do mês, e aí eu já estava sem dinheiro, e aí eu, né, então eu comia arroz com feijão e farofa e salada, porque eu te ajudei com aquela terrina. E aí na outra vez que você vai me ajudar, você, 18,50 não é nada para você, né? De repente, uma coisa assim importante para você é ajudar com 200, entendeu? E aí na outra vez que eu for te ajudar de novo, talvez eu esteja milionária, e eu consigo te ajudar com 100 mil reais. Então, assim, candomblé vai ser esse compromisso ético, sabe? Sem a preocupação de julgamento, sem a preocupação de ficar contando moeda, né? Mas com a preocupação de um ajudar o outro. E é lindo, é maravilhoso, como eu disse. É aquele paraíso do testemunho de Jeová? É claro que não. Quem promete isso é testemunho de Jeová. Candomblé não promete paraíso, gente. Pelo contrário, antes de você entrar na religião, todo mundo já te avisa. Você quer mesmo, filho? Porque não é bolinho. É trampo, entendeu? É limpar frango, é limpar peixe, é fazer bó com ovo, com giló, com um monte de grão, é lavar banheiro, é passar cera no chão de barracão, entendeu? É assim, é trampo. E aí, abaixar a cabeça para a hierarquia, receber ordens e falar assim, senhor, sim, senhor, sim, senhor, entendeu? É aprender a se comunicar. Olha, pai, não consigo ir hoje porque eu estou trabalhando, mas eu consigo ir tal dia. É pegar muitas horas dos seus dias de folga para passar o dia num terreiro. Então, todo mundo, quando você quer entrar num terreiro, as pessoas já te avisam, né? Você quer mesmo isso, você tem a certeza. Inclusive as próprias entidades, os próprios orixás. Eu tô com muita vontade de fazer esse próximo episódio, né? Sobre essa parte mais política, mais social mesmo, e como funciona a hierarquia de um candomblé. E aí eu vou querer falar especificamente de candomblé, mas eu vou precisar mesmo convidar alguém, porque além de branca, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas eu sou uma mulher cis branca e eu também, além disso, né? Eu também estou no meu primeiro ano de obrigação. Então o que eu posso falar aqui é a minha experiência com o candomblé, é a minha vivência nesses 13 anos desde que eu entrei pro axé, né? Com o meu olhar mesmo, minha interpretação. Mas para a gente falar sobre a religião de um jeito mais certeiro, mais profundo, a gente vai precisar convidar outra pessoa aqui. Eu já tenho algumas pessoas em mente, acho que vai ser uma conversa bem produtiva. Mas por enquanto, é isso que eu tenho para falar de candomblé, né? É claro que a gente nunca vai conseguir descrever o que é viver o axé, gente. Viver o axé é uma coisa muito para quem tá lá, é uma experiência de corpo, é uma experiência de alma, uma experiência de tudo, assim, você, sua mão sente, sua perna sente, sua barriga sente, seu ori, né, que a sua cabeça sente. Ah, eu preciso falar disso, inclusive, ó, eu já estava me encaminhando para o encerramento, mas eu não posso encerrar sem falar sobre isso. O ori. O ori a gente usa para se referir à nossa cabeça. Mas por que a gente usa a palavra ori? Porque não é só a cabeça física, é uma cabeça espiritual também. As duas coexistem também desse jeito assim. É, é,
muito misturado uma na outra ali. Uma não existe sem a outra, praticamente. É, eu aprendi muito sobre autocuidado, né? Sobre amor próprio no candomblé. Porque o candomblé ele tem esse lado da solidariedade que eu falei, mas essa solidariedade ela só existe porque existe amor próprio. Você primeiro alimenta a sua cabeça. Primeiro você cuida de você. Primeiro você se enche de axé. E aí, assim que você tem esse potencial todo sendo alimentado, você consegue cuidar e ajudar outras pessoas. É isso que o candomblé promove pra gente. É isso que o axé promove pra gente. Eu falo muito candomblé porque é a religião que eu tô, mas eu tô querendo me referir às religiões de axé. E tanto que assim, você vai dar uma obrigação, você tem que fazer um ebori primeiro, né? Ou você pode só fazer um ebori. E aí, primeiro você faz os ebós para se limpar, né? Limpa seu corpo de energias ruins, negativas, coisa que tá te atrasando a sua vida. E aí, depois você vai fazer um ebori para alimentar a sua cabeça. E aí você tem um ori ali simbólico, né? Que é colocado ali na sopeira. E você tem o seu próprio ori sendo alimentado. E esse é um momento que não existe nem incorporação de orixás, é um momento só do ori. É, ou seja, é a primeira coisa que, né, que acontece ali em relação a você quando você quer fazer os ritos da religião. Porque só um ori bem alimentado é um ori que consegue cuidar e ser filho e ser praticante do axé. Não tem como você ser praticante do axé sem antes ter um ori bem cuidado, bem alimentado. E isso me ensinou muito sobre a vida, porque assim, as minhas práticas de vida não conseguem se dissociar das minhas práticas na religião. Como antes acontecia. Eu ia para a missa, ficar rezando lá, e meu coração estava puro mesmo. Eu realmente estava acreditando que eu ia conseguir deixar de gostar de mulher porque eu estava ali rezando. Só que quando eu ia para minha vida lá no dia a dia, para a escolinha e tal, eu continuava querendo beijar na boca das minhas amigas, entendeu? Não mudava nada. Então, minha vida religiosa, minha vida no dia a dia era uma vida extremamente separada. E quem conseguia viver isso, né, da religião no dia a dia, virou pessoa que fica julgando todo mundo o tempo todo. É muito difícil, né? É claro, existem pessoas que conseguiram encontrar um equilíbrio aí, né? Não vou dizer que não, mas não conheço nenhuma. Aquela tá brincando. O pior é que não, porque tem gente que eu conheço que assim, acredita, né, em alguns elementos, algumas coisas assim, mas não necessariamente frequenta a igreja, né? Na verdade, até criticam as coisas que são faladas ali dentro, mas não sai da religião por conta de uma ligação espiritual muito forte com os santos que estão ali, com Deus, enfim, com aquele Deus, né, específico. Então, acho que tem gente sim que vai viver a religião de um jeito meio crítico, né? Mas conseguem se dar bem ali, conseguem ter uma boa vivência espiritual com aquilo. Não foi o meu caso e não é o caso da maioria dos LGBTs, né, dos pretos, dos indígenas, das pessoas com deficiência, não é o nosso caso. Mas no candomblé eu consegui viver isso, eu consegui e consigo. Na verdade, o candomblé mudou muito a minha vida, porque eu era uma pessoa, como eu disse lá no começo, muito preocupada em agradar os outros. Os outros sempre vinham em primeiro lugar. Eu estava sempre querendo manter tudo em ordem, tudo organizado para a vida de todo mundo ficar muito bem, e só assim eu poderia ficar bem. E o candomblé, quando me trouxe essa coisa de vamos cuidar do seu ori primeiro, me ajudou a despertar para, cara, eu preciso cuidar de mim. Porque quando eu vi, eu estava com a saúde toda zoada, né? Saúde mental, um caco, é, uma vida toda bagunçada, esquisita, vivendo com uma pessoa que me maltratava pra caramba, e não foi só uma, né? Tive outros relacionamentos também que foram meio zoados, mas assim, convivendo com pessoas que claramente não estavam me fazendo bem e tendo atitudes que também faziam mal para outras pessoas e eu não estava conseguindo perceber, porque eu achava que eu estava sendo boazinha, mas na verdade eu estava só me dedicando e me esforçando demais para parecer legal, para agradar os outros, mas aí tinha pessoas que saíam muito machucadas dessas minhas práticas também. Então não tem como a gente ser santa, não tem como a gente ser boazinha. A gente se esforça, mas esse esforço
como eu disse no outro episódio, né? Quando a gente se esforça, a gente está abrindo concessões, e toda concessão vira cobrança depois, porque dói. Dói em quem tem que fazer, dói em quem recebe, né? Dói o tempo todo para todo mundo, mas quem está praticando acaba sofrendo mais, porque você tem que lidar com o que você está fazendo, tem que lidar com as consequências do ter feito e com a falta de reconhecimento depois de uma coisa que você fez porque que ninguém pediu, você fez porque você quis. Então, o Candomblé tem me tirado muito isso, sabe? Tenho saído muito desse lugar de ser uma pessoa tão preocupada com fazer pelos outros e ser uma pessoa mais autêntica. Eu faço o que eu quero agora, do jeito que eu quero, sempre muito comprometida com os meus princípios, né, éticos, com os meus princípios políticos, né, e a palavra moral, eu nem gosto dessa palavra, por mim ela deixaria de existir, mas eu tô sempre, assim, não quer dizer que eu sou perfeita, não é isso, eu cometo erros, eu faço coisas erradas, faço coisas grotescas, mas eu tô bem com isso. E, ao invés de tentar esconder os meus pecados, ao invés de tentar fingir que eu sou uma pessoa legal para não sofrer uma penalidade depois da morte, né, para que Deus me veja com bons olhos, né, eu simplesmente tirei Deus da minha, da minha vivência. Não existe Deus, eu não acredito em Deus, eu acredito em orixás, eu acredito em entidades, eu acredito no axé, eu acredito na boa conduta, eu acredito em caráter, eu acredito em solidariedade, eu acredito em luta por uma sociedade mais justa, menos preconceituosa, menos violenta, né? E a gente do axé, a gente só está lutando por isso, né? Mesmo assim, o que acontece? Quem está de fora e quem está no poder olha pra gente como adoradores do demônio, como pessoas que sacrificam bebês para oferecer para os orixás, né? O que é mentira. Entram nos nossos terreiros, invadem nossos terreiros, agridem nossos irmãos de fé, né? Uma mulher, esses dias não, já tem uns bons anos que ela foi assassinada na Praia Grande porque acreditaram que ela tinha oferecido a própria filha em sacrifício. E ela foi linchada e assassinada. Depois descobriram que era mentira, mas até aí a mulher já tinha morrido. Teve o caso também de uma menina de 13 anos que estava saindo do terreiro com um pano de cabeça e ela levou uma pedrada na cabeça de um evangélico. Fora as milhares e milhares de histórias de polícia invadindo os terreiros, depredando tudo, tacando fogo, batendo nos irmãos, prendendo, né, os filhos de fé. E tudo que a gente está pregando, gente, é solidariedade e compromisso com a ética, enquanto quem se diz bonzinho está nos matando. Mas a gente continua resistindo, porque matar a gente vocês até conseguem, né? Matar o nosso corpo vocês até conseguem, mas matar a nossa espiritualidade, matar a nossa ancestralidade, matar a nossa sabedoria, matar a nossa herança e a nossa tradição, vocês nunca vão conseguir. Porque as religiões de axé, elas sobreviveram na escravidão, elas sobreviveram à violência do pós-abolição, elas sobreviveram a uma ditadura militar, e não é agora, né? Elas sobreviveram à presidência de Bolsonaro. Não vai ser agora que a gente vai deixar de existir. Ninguém vai conseguir destruir a gente, né? A matéria vocês destroem, mas o axé vai permanecer vivo e resistindo e revolucionando para sempre. A humanidade vai acabar, porque vocês vão conseguir fazer isso, vocês vão conseguir acabar com a humanidade, né? A questão climática tá aí para não me deixar mentir. Então a humanidade vai acabar, mas o axé vai continuar existindo. Não interessa o que vocês façam, tá bom? Então agora sim, agora eu vou encerrar esse episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem tiver mais temas, gente, joga aí pra gente falar, refletir um pouco. Então, aqui você nunca sabe se eu vou fazer uma reflexão super incrível, com embasamento teórico, político, social, ou se eu vou só ter uma brisa muito louca sobre algum assunto. Mas eu espero que contribua de alguma forma aí com as reflexões de vocês. Um beijo e até a próxima.